Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando este mês de maio, um mês dedicado à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Por isso, iremos fazer ao longo desse mês alguns vídeos tratando sobre alguns temas muito importantes para a nossa fé católica e para a nossa devoção mariana. Vamos tratar um pouco sobre os dogmas da Igreja relativos à Virgem Maria, os chamados dogmas marianos, para que possamos conhecer um pouco mais a nossa fé e possamos crescer um pouco ainda mais nesse amor à Virgem Santíssima e na fé que Deus nos revela através de sua Santa Igreja, através de sua revelação na Sagrada Escritura e pela tradição e o magistério. Hoje, no nosso primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre o dogma da Imaculada Conceição. Antes de tudo, devemos saber que a Igreja nos apresenta como reveladas 4 verdades sobre a Virgem Santíssima que são fundamentais para nós católicos. Esses 4 dogmas são a Imaculada Conceição da Virgem Maria, que iremos tratar um pouco hoje, a maternidade divina da Virgem Maria, Virgem Maria verdadeiramente Mãe de Deus, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ela que é virgem antes, durante e depois do parto. A Assunção da Virgem Santíssima é o 4º dogma mariano, em que a Virgem Maria foi então, ao fim de sua vida, assunta ao céu em corpo e alma. Como eu dizia, então, hoje vamos tratar um pouco da Imaculada Conceição. Mas antes de tudo, seria bom que a gente definisse um pouco o que é um dogma. Estamos aqui falando de dogmas marianos, mas é importante que nós demos a definição desta palavra, dogma, que é tanto utilizada na Igreja, tão importante para compreendermos um pouco da doutrina que Cristo nos deu através da revelação e através de sua Igreja. Antes de tudo, o dogma na Igreja, ele é uma verdade revelada por Deus e que é definida pela Igreja como um artigo de fé, ou seja, é uma verdade que é revelada por Deus e definida pela Igreja como algo que nós devemos crer. É uma verdade sobre a qual todos os cristãos devem manifestar o assentimento da sua inteligência, reconhecendo, sim, aquilo é verdade, porque Deus o revelou e assim a Igreja nos transmitiu através dos séculos. E é disso então que estamos falando aqui, de verdades fundamentais da nossa fé, sobre a qual nós cristãos cremos firmemente e da qual não abrimos mão. E por isso hoje vamos falar um pouco sobre o dogma da Imaculada Conceição. Muitos se lembram aí, a Virgem Maria é lembrada, tem a sua veneração, com o título de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, celebrada a 8 de dezembro, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Mas o que quer de fato dizer a Virgem Maria como Virgem Imaculada? O que quer dizer a Imaculada Conceição da Virgem Maria? Antes de tudo, a palavra imaculada significa alguém que não tem mácula, alguém que não tem mancha. E conceição refere-se à concepção, a concepção de alguém no ventre de sua mãe. E é sobre isto, então, que falamos aqui, sobre a concepção imaculada da Virgem Maria no ventre de sua mãe, Santa Ana. Nossa Senhora, como sabemos, é filha de Santa Ana e São Joaquim, e que deram vida à Virgem Santíssima, e nos diz o dogma da Imaculada Conceição que desde o primeiro instante em que a Virgem Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana, ela foi preservada da mancha do pecado original, por uma escolha única de Deus e como antecipação aos méritos de Cristo. E o que significa isso, então? Significa que a Imaculada Virgem Maria, dentre toda a humanidade, foi a única que nasceu sem o pecado original. O pecado original, como bem sabemos, é aquele pecado de herança que nós recebemos de Adão e Eva. Adão e Eva, criados no estado de graça por Deus no paraíso, por livre e espontânea vontade, resolvem recusar a amizade com Deus e escolhem o pecado. Esse primeiro pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é chamado então de pecado original. E aí eles perdem aquela graça com a qual Deus os criou, que preservava essa amizade entre o homem e Deus. Então, todos os homens, filhos de Adão e Eva, passam a nascer sem esta graça que nos mantém em amizade com Deus. Nascemos com uma inimizade com Deus,
que é o que nós chamamos de pecado original. Todos os homens nascem com pecado original, por isso Cristo instituiu o batismo. Pelo batismo nós somos limpos do pecado original. Mas a Virgem Maria nasceu antes da instituição do batismo, pois ela é a mãe de Cristo, que é o autor do batismo. Então, Deus, para preservar a sua mãe, a mãe do Verbo encarnado, na sua concepção, adiantou os méritos de Cristo, que nos traria a redenção do pecado original, adiantou no seio de Santana e fez com que a Virgem Maria fosse concebida sem a mancha do pecado original. Todos nós temos essa mancha do pecado original colocada em nossa carne no momento da concepção no ventre de nossas mães. É a herança que nós recebemos de Adão e Eva, o apanágio dos filhos de Adão, é a herança dos filhos de Adão, exceto a Virgem Maria. A Virgem Maria foi totalmente preservada desta mancha, não por mérito próprio, mas pelos méritos do próprio Cristo, pois que ela já havia sido escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do próprio Verbo encarnado, do próprio Deus encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E, portanto, para ser a mãe da própria pureza, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, seria necessário que a sua mãe fosse também toda pura, preservado de toda mancha do pecado original. Pois aquele que é todo apartado do pecado, Deus, não pode habitar num lugar tomado pelo pecado. Por isso, preserva desde a concepção, o ventre de sua mãe como um ventre puríssimo, sem mancha alguma de pecado. Esse dogma da Imaculada Conceição, meus caríssimos irmãos, tem total respaldo na Sagrada Escritura. Nós vemos no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, em que Deus, referindo-se a Eva e a serpente, diz que colocará ódio entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A serpente, feriria o calcanhar da mulher, mas a mulher lhe esmagaria a cabeça. Os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, sempre interpretaram esse trecho do livro do Gênesis como referindo-se à Virgem Maria, esta mulher, cuja descendência, nosso Senhor Jesus Cristo, pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente, que é o próprio demônio, autor e princípio do pecado, na sua cruz. Na cruz, Cristo venceu o demônio e o pecado. E assim se cumpre esta profecia do livro do Gênesis. E, portanto, como diz o livro do Gênesis, que a mulher e a sua descendência esmagariam a cabeça da serpente, demonstra a necessidade de que, em momento algum, a Virgem Maria fosse manchada pelo pecado. Porque se em algum momento estivesse manchada do pecado, significaria que em algum momento o demônio venceu sobre aquela alma. Porque todo pecado, por menor que seja, é uma vitória do demônio sobre a nossa alma. Ora, na alma da Virgem Maria não houve vitória alguma do demônio. Pelo contrário, apenas a graça divina. E isso nos mostra o texto do Gênesis. A Virgem Maria é essa mulher que esmagaria a cabeça da serpente junto com a sua descendência, que é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Também, meus irmãos, no capítulo 1, versículo 28 do livro de São Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, é a saudação do anjo à Virgem Maria, quando vai anunciá-la, que ela será a mãe do Salvador. Ele, ao adentrar o recinto onde estava a Santíssima Virgem, diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Veja, meus irmãos, ao saudá-la como cheia de graça, o arcanjo São Gabriel deixa claro que não há naquela Virgem de Nazaré espaço algum para algo que não seja a graça divina. Nela habita toda a graça divina, a plenitude da graça, e, portanto, não há espaço para o pecado, aonde habita aquela plenitude da graça, onde está cheia de graça. Essa saudação do anjo demonstra muito claramente essa Imaculada Conceição da Virgem Maria. Nela não há mancha alguma de pecado, por isso é a cheia de graça. Também outras passagens da Sagrada Escritura são elucidativas, né? Segundo a interpretação dos grandes teólogos e dos padres da Igreja. Lembro aqui, por exemplo, do livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, versículo 7, onde um trecho do cântico diz: És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Essa passagem sempre foi interpretada ao longo da tradição da Igreja como referindo-se à Virgem Maria. Ela é a toda bela, a tota pulcra, toda bela em latim, e nela não há
não há mancha alguma de pecado original. Essa belíssima invocação do Cântico dos Cânticos até acabou entrando naquele cântico à Virgem Maria, belíssimo, que é o ofício da Imaculada Conceição, que diz, né, toda é formosa minha companheira, nela não há mácula da mancha primeira. A Virgem Maria sem pecado original. Também no livro do Êxodo, no capítulo 25, Deus pede a Moisés que faça uma arca da aliança de madeira incorruptível, né? De uma madeira perfeita. Naquela arca da aliança, Moisés colocou as tábuas da lei, o maná, que era o pão que Deus fez cair do céu para alimentar os judeus no deserto, bem como a vara do sumo sacerdote Arão, que floresceu, mesmo sendo uma vara seca e morta. A Arca da Aliança sempre foi vista na tradição da Igreja como uma prefiguração da Virgem Maria. A Virgem Maria é a nova Arca da Aliança, porque se na antiga Arca da Aliança havia as tábuas da lei, ora, dentro do seio da Virgem Maria estava a própria lei, que é Cristo. Se na antiga Arca da Aliança havia o maná, aquele pão descido do céu, no seio da Virgem Maria estava o verdadeiro pão descido do céu, que é o próprio Cristo, vida para o mundo. E se na antiga Arca da Aliança estava o cajado do sumo sacerdote Arão, dentro do seio da Virgem Maria estava o próprio sumo sacerdote da humanidade, que oferecer-se-ia a si mesmo na cruz em sacrifício por todo o mundo. Ora, se na antiga Arca da Aliança, que era apenas uma prefiguração, Deus pediu que fosse feita de uma maneira incorruptível, quanto mais a nova Arca da Aliança, que teria em seu seio o próprio Deus encarnado, não deveria ser perfeita, não deveria ser imaculada, preservada de toda a mancha de pecado. Vemos assim, na Sagrada Escritura, está bem presente essa que é a grande doutrina, o grande dogma da Imaculada Conceição. Também, ao longo da tradição da Igreja, os diversos teólogos, diversos padres da Igreja, diversos santos, sempre louvaram a Virgem Maria como a toda pura, a toda bela, aquela que é sem mancha do pecado, desde os primeiros séculos. Um nome que é muito lembrado dos primeiros séculos é de Santo Efrem, diácono da Igreja da Síria, que escreveu belíssimos hinos e belíssimos cânticos à Virgem Santíssima, a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ofício divino dedicado a Deus. E em um desses belíssimos cânticos, lá nos primeiros séculos, no século IV, ele já chama a Virgem Maria de sem mácula. Ele diz em um belíssimo hino: vós, ó Cristo, e vossa mãe são, sozinhos, perfeitamente belos em todos os aspectos, porque em vós, ó Senhor, não há mancha alguma, não há mácula alguma, e em vossa mãe não há mancha. Então, lá no quarto século, Santo Efrem já falava da Virgem Maria como sem mácula. Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, sem mácula alguma, porque é o próprio Deus encarnado, como diz São Paulo, em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado, porque é o próprio Deus. E a Virgem Maria, mesmo sendo um ser humano, mesmo sendo uma mulher, foi preservada por Deus da mancha do pecado original para ser a mãe do próprio Cristo, a mãe do Verbo encarnado. Outro, depois, com a passagem dos séculos, temos na Idade Média um grande defensor da Imaculada Conceição, que é o beato Duns Scoto. Duns Scoto foi um grande franciscano que na Idade Média apresentou diversos debates e provas teológicas acerca da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ele mesmo vai dizer em um de seus trabalhos que a perfeição do mediador, que é Cristo, requer a preservação de toda a culpa, mesmo a culpa original. Portanto, a Virgem foi isenta de toda mancha original, ou seja, a perfeição desse mediador, que é o Cristo, que deveria se encarnar, receber a nossa carne no seio de uma mulher, requeria, ou seja, necessitava de total afastamento do pecado. E por isso seria necessário que o ventre, de onde seria gerado o corpo do próprio Deus encarnado, fosse um ventre imaculado, preservado de toda mancha de pecado. Mais à frente, já na Idade Moderna, nós temos outro grande santo que cantou as glórias da Virgem Maria, aliás, é o título de um de seus mais belos livros, que é o grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, que em um belíssimo texto nos apresenta um pouco de quão necessário, de quão belo é crermos na Imaculada Conceição. É um trecho desse livro que eu me referi, As Glórias de Maria, aliás, é uma ótima indicação para meditarmos nesse mês de maio. Nesse trecho, Santo Afonso diz: nenhum outro filho pode escolher sua mãe. Mas, se a algum deles fosse dada tal escolha, qual seria aquele
que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse escrava, ou podendo tê-la nobre, a quisesse vil, ou podendo tê-la amiga, a quisesse inimiga de Deus. Ora, o Filho de Deus, e ele tão somente pôde escolher a mãe do seu agrado. Por conseguinte, deve-se ter por certo que essa escolha convinha a um Deus. Mas a um Deus puríssimo convinha uma mãe isenta de toda culpa. Fê-la, por isso, imaculada, escreve São Bernardino de Sena. E aqui enquadra-se uma passagem de São Paulo, pois convinha que houvesse para nós um pontífice tal, santo, inocente, impoluto, segregado dos pecadores. Um douto autor faz observar que, segundo o santo apóstolo, foi conveniente que nosso Redentor fosse separado tanto do pecado como dos pecadores. Também São Tomás o afirma com as palavras: aquele que veio para tirar o pecado devia ser segregado dos pecadores quanto à culpa que pesava sobre Adão. Mas como poderia Jesus Cristo dizer-se separado dos pecadores se pecadora fosse a sua mãe? Até aqui, Santo Afonso Maria de Ligório, que nos faz perceber então que se qualquer um de nós pudéssemos escolher fazer a nossa mãe, a faríamos da maneira mais perfeita possível. Ora, o próprio Deus foi o único que pôde fazer, que pôde criar, pensar a sua própria mãe. E acaso ele não faria a mãe mais perfeita de todas? Não é? Isso é o que nos diz o grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Como vimos então, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, com esses grandes doutores da Igreja, nos apresentam a beleza e a verdade deste dogma da Imaculada Conceição. E por fim, o magistério da Igreja. Né? Ao longo de todos os séculos, diversos papas incrementaram com textos teológicos, com encíclicas, o aumento desta devoção e todo o debate teológico em torno deste dogma da Imaculada Conceição. Até que em 1854, o Papa da época, o Papa Pio IX, proclamou definitivamente como dogma que a Imaculada Virgem Maria, em antecipação aos méritos de Cristo e por uma escolha única de Deus, foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção no ventre de sua mãe Santana. Sim, em 1854 foi proclamado esse dogma, que já era de grande fé por parte de toda a Igreja, desde os primeiros séculos, como nós vimos lá, os primeiros padres da Igreja, Santo Efrem, como vemos aqui, mas desde os primeiros séculos a Virgem Santíssima nos é apresentada como a Imaculada, preservada da mancha do pecado original. E em 1854, no século XIX, o Papa Pio IX proclama definitivamente como dogma. É um dogma divinamente revelado e todos os cristãos devem crer como um ponto principal dentro da nossa fé, junto com todos os outros dogmas que formam então o conjunto da revelação que Deus nos deu. Caríssimos irmãos, que diante de tudo isso que nós vimos, desta beleza teológica, desta beleza espiritual do dogma da Imaculada Conceição, possamos amar ainda mais a Virgem Mãe de Deus, reconhecer nela aquela arca da nova aliança, feita de maneira incorrupta, preservada da mancha do pecado, não por mérito próprio, mas pelo mérito de seu Filho, o próprio Deus encarnado, o próprio Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, meus irmãos, a esta Virgem Imaculada, que é a Mãe da Pureza, que faça de nós amantes da pureza, que possamos, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e os nossos atos, em tudo viver a santa pureza, procurando assim aproximar-nos cada vez mais do seu exemplo, para aproximar-nos cada vez mais de Cristo, de nosso amantíssimo Deus, que é todo santo, 3 vezes santo, a origem e fonte de toda pureza, que possa fazer de nossos corações cada vez mais amantes dessa pureza, dessa Virgem Santíssima, que é a verdadeira Mãe da própria pureza, que é Cristo nosso Senhor. Possamos rogar a ela, pedindo que nos ajude nessa intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós.